A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 308 do nosso podcast. Leremos 2 Macabeus, capítulo 11, e Provérbios, capítulo 25, dos versículos 8 a 10. 2 Macabeus, capítulo 11. Bem pouco tempo depois, Lísias, tutor do rei e seu parente, colocado à frente dos negócios do reino, não conseguiu tolerar o que tinha acontecido. Reuniu 80.000 soldados com toda a cavalaria e partiu para atacar os judeus. Seu propósito era transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo ao tributo, como os outros santuários das nações, e pôr à venda anualmente o cargo de sumo sacerdote. Isto, porém, absolutamente não levando em conta o poder de Deus, mas confiando somente na multidão dos seus soldados, nos milhares de cavaleiros e nos seus 80 elefantes. Tendo, pois, entrado na Judéia, aproximou-se de Bet-sur, reduto fortificado a 5 léguas de Jerusalém, e começou a apertá-lo com o cerco. Quando os homens do Macabeu souberam que Lísias estava atacando as fortalezas, começaram a suplicar ao Senhor, entre gemidos e lágrimas, junto com o povo, que enviasse um anjo bom para salvar Israel. O próprio Macabeu foi o primeiro a empunhar as armas e exortou os outros a se exporem ao perigo juntamente com ele, para levarem socorro a seus irmãos. E todos, unidos e cheios de ardor, puseram-se em marcha. De repente, quando ainda se encontravam perto de Jerusalém, apareceu à sua frente um cavaleiro revestido de branco e empunhando armas de ouro. Todos então, unânimes, bendisseram ao Deus misericordioso. E ficaram tão animados que se sentiram capazes de enfrentar não só os homens, mas até as feras mais selvagens e mesmo as muralhas de ferro. E puseram-se a avançar em ordem de batalha, tendo consigo esse aliado vindo do céu, pois o Senhor se mostrara misericordioso para com eles.
Como leões, irromperam sobre os inimigos, estendendo por terra 11.000 dentre eles, além de 1.600 cavaleiros, e obrigando os outros a fugir. A maior parte destes, porém, escaparam feridos e sem armas. O próprio Lísias escapou fugindo de maneira vergonhosa. Como, porém, não era um homem insensato e refletindo sobre a humilhação que havia sofrido, Lísias compreendeu que os judeus eram invencíveis porque Deus, com seu poder, os auxiliava. Por isso, enviou-lhes uma delegação para persuadi-los de que ele concordaria com tudo o que fosse justo e que convenceria o rei a julgar necessário tornar-se amigo deles. O Macabeu, pensando no bem comum, consentiu em tudo o que Lísias propunha. De sua parte, o rei concedeu que o Macabeu transmitira a Lísias por escrito a respeito dos judeus. A carta escrita por Lísias aos judeus estava redigida nestes termos: Lísias ao povo dos judeus, saudações. João e Absalão, vossos representantes, entregaram-me o documento abaixo, suplicando em favor dos pedidos nele contidos. Expus então ao rei todas as coisas que deviam ser-lhe apresentadas, e ele aprovou o que se podia aceitar. Se, portanto, demonstrardes boa vontade para com os negócios do Estado, também eu me esforçarei, de hora em diante, por ser promotor dos vossos interesses. Sobre estes pontos, e quanto aos detalhes, já instruí aos vossos e aos meus enviados, a fim de que os discutam convosco. Passai bem. No ano 148, no dia 24 do mês de Júpiter Coríncio. A carta do rei continha o seguinte: o rei Antíoco a seus irmãos Lísias saudações. Depois que nosso pai se mudou para junto dos deuses, decidimos que os habitantes do reino possam dedicar-se ao cuidado dos próprios interesses sem sofrerem a menor perturbação. A propósito, fomos informados de que os judeus não concordaram com a adoção dos costumes gregos decidida por nosso pai. Antes, aderindo às suas instituições, postularam que se permita a eles a observância de suas leis. Desejando, pois, que também este povo possa viver sem agitação, decidimos que o templo seja devolvido a eles e que as coisas procedam segundo os costumes de seus antepassados. Por isso, farás bem enviando-lhes embaixadores que lhes deem as mãos, a fim de que, sabedores da nossa vontade, fiquem bem dispostos e se entreguem com entusiasmo à recuperação dos seus negócios. Por outro lado, a carta do rei ao povo foi a seguinte: o rei Antíoco ao conselho dos anciãos dos judeus e a todos os judeus, saudações. Se passais bem, é como desejamos. Quanto a nós, também passamos bem. Menelau nos transmitiu o desejo que tendes de voltar à vossa terra para cuidar dos vossos interesses. Aos que regressarem, pois, até o dia 30 do mês de Xântico, será garantido a imunidade. Os judeus poderão servir-se de seus alimentos e seguir suas leis como antes, e nenhum deles, absolutamente, será molestado pelas faltas cometidas por inadvertência. O próprio Menelau é o nosso enviado para falar convosco. Passai bem. No ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Também os romanos enviaram aos judeus uma carta assim redigida: Quinto Mêmio Tito Mânio, legados romanos, ao povo dos judeus, saudações. A respeito das coisas que Lísias, parente do rei, vos concedeu, estamos de acordo. Quanto às que ele julgava necessário referir ao rei, enviai-nos imediatamente alguém, depois de terdes examinado a questão. Assim poderemos expô-la ao rei
como convém a vós, pois estamos indo a Antioquia. Por isso, apressai-vos em mandar alguns porta-vozes, para que também nós saibamos qual é a vossa vontade. Passai bem, no ano 148, no dia 15 do mês de Xântico. Livro dos Provérbios, capítulo 25, dos versículos 8 a 10. Aquilo que teus olhos viram, não o declares logo na contenda, porque depois o que irás fazer quando teu companheiro te difamar? Resolve a tua causa com o companheiro e não reveles segredo de estranho, para que este não venha a insultar-te quando o ouvir, pois a tua injúria não poderá ser desfeita. Olá, sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Na sequência da leitura, ouvimos hoje a leitura do capítulo 11 do segundo livro dos Macabeus e os versículos 8 a 10 do capítulo 25 do livro dos Provérbios. No relato do livro dos Macabeus, percebemos, no início do capítulo, que há uma intenção de se organizar um exército para combater contra os judeus. Assim, Lísias, colocado à frente dos negócios do reino, reuniu 80.000 soldados com toda a cavalaria para atacar os judeus. Seu propósito era transformar Jerusalém numa cidade grega, submeter o templo ao tributo e pôr à venda o cargo de sumo sacerdote. Como diz o texto, isto sem levar em conta o poder de Deus, mas confiando somente na multidão dos seus soldados. Quando Judas Macabeu soube que o exército de Lísias estava atacando as fortalezas da cidade, começou a suplicar ao Senhor que enviasse um anjo bom para salvar Israel. E assim aconteceu. De fato, Deus enviou um anjo à frente do povo que o defendeu e permitiu a vitória. Cumpre-se assim o que a própria palavra de Deus afirma no capítulo 23 do livro do Êxodo. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Manifesta-se, portanto, mais uma vez o poder de Deus em favor do seu povo. Ao longo da leitura dos textos que fazem parte dos livros dos Macabeus, muitas vezes ouvimos relatos de proteção dos anjos, defendendo e conduzindo o povo de Israel, especialmente no combate contra os inimigos. Deste modo, Deus concede a vitória para aqueles que nele confiam. Após este episódio, o capítulo relata várias cartas referentes ao Tratado de Paz. A primeira delas foi redigida e enviada por Lísias, que, compreendendo que Deus estava do lado dos judeus e os tornava invencíveis, manifestava a seguinte disposição da parte dele: se demonstrardes boa vontade para com os negócios do Estado, também eu me esforçarei de hora em diante em ser o protetor dos vossos interesses. Uma segunda carta, redigida e enviada pelo rei a Lísias, dentre outras coisas, afirmava: desejando, pois, que também este povo possa viver sem agitação, decidimos que o templo seja devolvido a eles e que as coisas procedam segundo os costumes dos seus antepassados. Outra carta, redigida pelo rei e enviada diretamente ao povo judeu, dizia: aos que regressarem até o dia 30 do mês de Xântico, seja garantida a imunidade,
poderão servir-se dos seus alimentos e seguir aí leis como antes, e nenhum deles será molestado pelas faltas cometidas por inadvertência. Finalmente, uma quarta carta foi enviada aos judeus pelos romanos, onde estava escrito: a respeito das coisas que Lísias, parente do rei, vos concedeu, estamos de acordo. Parece, pois, pelos relatos, que o povo judeu viveu um tempo de paz, diante do que estava contido nas cartas enviadas a eles, permitindo que vivessem de acordo com os próprios costumes e de acordo com a própria fé. Destaca-se assim, em primeiro lugar, a confiança que o povo depositava em Deus, que permitiu a vitória sobre os inimigos, e também a proteção e o cuidado com que Deus conduz o seu povo, permitindo viver em paz e de acordo com a fé professada. Oxalá possamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus, que sempre nos protege através da presença do anjo da guarda ao nosso lado, que nos defende e mostra o caminho. Porém, é preciso ouvir a sua voz e obedecer às suas inspirações. Assim estaremos seguros da proteção divina em nossa vida e poderemos caminhar com segurança rumo ao objetivo final da nossa vida. Invoquemos, pois, o nosso anjo da guarda, esta oração tão bela que aprendemos desde quando éramos crianças. Que o Deus da paz, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!